A magia, último dia 28. Vamos finalizar esse ciclo bem lindo. Bom dia! Chegamos em 28 dias. Tem gente que tá aqui todo dia. Coisa linda. Passou muito rápido, né? Vamos lá, me deem coraçõezinhos e mandem essa live para quem você acha que precisa participar aqui desse último dia. O que será que vai acontecer aqui hoje? Vocês estão escutando uma musiquinha que eu botei aqui, gente, de fundo? Bom dia, lindas. Cabelo molhado, não teve jeito. Fomos dormir super tarde, contando as fofocas. Fomos dormir super tarde aqui, né? Tô dando imersão. Vou desligar a música então, peraí. Tava só escutando uma coisinha aqui. Ontem está acontecendo imersão Bloom, aqui em Búzios, com 3 pessoas. São 2 mulheres ao vivo e mais uma mulher online. E tá sendo tudo muito, muito lindo. Amor mágico é o que vai acontecer. Exatamente. Não depende, né? Ih, gente, acho que eu tirei o negocinho aqui. Não importa exatamente o que vai acontecer. Olha só. Vou começar com a primeira frase aqui, né? O que é o dia 28, o último dia? Lembre-se da magia. É uma lembrança para você lembrar de tudo que aconteceu aqui. E aí começa com uma frase, como sempre. A magia tem esse detalhe. Você precisa se lembrar de que ela ainda está presente à sua volta. Ou ela simplesmente permanece invisível. Gente, eu não mandei ontem o mantra, né, que vocês pediram, aquelas declarações que eu fiz no final. Não deu tempo. Pode parecer loucura, mas vocês têm noção como é que foi o nosso dia aqui. Eu saio daqui, eu como alguma coisa, eu começo imediatamente o trabalho, passo o dia inteiro dando imersão, paro, almoço, fecho o olho pra repor minhas energias, uns 20 minutinhos. Levanto, continuo e é até a hora que acabar. E hoje também vai ser até a hora que acabar, viu? Então, eu esqueci. Não esqueci, não. Eu lembrei, mas não deu tempo, tá? Se vocês quiserem, eu não sei se vocês lembram, se vocês anotaram, né? Ou se vocês só ouviram e repetiram ali comigo. Tá no final da live de ontem, tá? Então, vamos lá. Olha o que ela diz aqui pra gente nesse último dia. Cada dia é único. Nenhum dia é igual ao outro. As boas coisas que acontecem a cada dia são sempre distintas e estão em eterna mutação. Portanto, quando você se lembra da magia ao enumerar as suas bênçãos do dia anterior, não importa quantas vezes faça esse exercício, ele sempre será diferente. Esse é apenas um dos motivos que tornam o exercício Lembre-se da Magia a forma mais poderosa de manter a magia da gratidão na nossa vida. Sejam quais forem os desejos que você tem agora ou que terá no futuro, esse exercício mágico continuará sendo a ferramenta mais eficaz de toda a sua vida. A maneira mais fácil de se lembrar das bênçãos do dia anterior é recordar o começo do dia. Logo que você acordou,
e repassá-lo na sua mente, relembrando os principais acontecimentos da manhã, da tarde, da noite de ontem até a hora de dormir. Recordar as bênçãos do dia anterior não deve exigir esforço. Basta você correr os olhos pelo dia que passou. E à medida que faz isso, as bênçãos virão à tona novamente. Você pode começar esse exercício mágico fazendo a seguinte pergunta. Já está ensinando o exercício. Quais foram as coisas boas que aconteceram no dia de ontem? Sempre que você faz essa pergunta, uma pergunta, né? Toda vez que você faz uma pergunta qualquer, eu ensino bastante isso pra vocês, né? Você faz uma pergunta pra vida, pro universo. Então, sempre que você faz uma pergunta, a sua mente vai começar imediatamente a buscar por uma resposta. Alguém te deu uma ótima notícia, você recebeu ou realizou algum dos seus desejos, você recebeu magicamente algum dinheiro inesperado, você se sentiu feliz, você teve notícias de um amigo que não tinha contato há muito tempo, algo deu extraordinariamente certo para você, você recebeu algum telefonema ou algum e-mail maravilhoso, alguém te elogiou ou expressou sua admiração por você, alguém te ajudou a resolver um problema, você ajudou alguém, concluiu um projeto, começou algo novo, comeu sua comida preferida, assistiu um filme excelente, ganhou um presente, solucionou um problema, grande ou pequeno, teve uma reunião estimulante, passou bons momentos com alguém, teve uma ótima conversa, planejou algo que está louco para fazer. Percebam, às vezes só o planejar algo que a gente está louco para fazer já é um motivo pra gente agradecer. É isso que ele tá dizendo aqui. Ela. Então lembre-se da magia e faça uma lista de bênçãos do dia que passou no seu computador ou escrevendo aí no seu caderno. Repasse o dia anterior na sua mente até ter certeza de que recordou as bênçãos recebidas ao longo dele. Podem ser coisas pequenas ou grandes, porque o que importa não é o tamanho delas, mas sim quantas delas você consegue encontrar e a quantidade de gratidão que sente por cada uma. E enquanto você recorda e anota cada uma delas, simplesmente sinta-se muito grato e diga a palavra mágica, obrigada. Ou gratidão, você que vai escolher aí qual é a palavra que você gosta mais. Se você quiser, quando você quiser praticar esse exercício mágico depois do dia de hoje, né? Ou seja, vamos fazer o último dia aí juntas, você pode alternar a sua maneira de fazê-lo. Um dia você pode colocar no papel, no outro você pode apenas lembrar e dizer em voz alta, ou fazer apenas na sua mente. Não existe um número fixo de bênçãos que você possa encontrar no dia que passou, porque cada dia é diferente. E eu posso te garantir que todos os seus dias estão repletos delas. Assim que abrir os olhos para essa verdade, você terá aberto seu coração para a magia da vida e a sua vida será abundante e magnífica. Pois a quem tem gratidão, mais será dado e terá em grande quantidade. Mas a quem não tem gratidão, até o que tem lhe será tirado. Lembre-se da magia, ela foi criada para você. Então cantei a oração de São Francisco. Comemore uma coisa boa que aconteceu no seu dia, né? É isso. Cíntia, você que anotou pela live, vai fazer o seguinte, copia e cola pra mim, só pra eu copiar e colar lá, porque aí fica mais fácil, tá? Aí eu envio lá, porque só eu consigo enviar coisas lá no nosso grupo, né? Então é isso. Essas declarações realmente são mágicas. E aí, partindo dessa consciência aqui, de tudo que a gente fez, né? Todos esses dias, tudo que a gente viveu. Se vocês estavam realmente mais presentes na vida de vocês, mais presentes, mais no aqui e agora, sem deixar sua mente pro passado, né? Nas lamentações do passado, ou quando foi pro passado, você usou aquele momento para agradecer o seu passado, e essas foram práticas que a gente fez aqui. E quando a mente se desviou para o futuro, sentindo medo do futuro, sentindo medo de não dar conta, sentindo medo de não sei o que lá, você conseguiu já agradecer pelas coisas que você quer viver daqui a pouco, no que a gente chama do tempo futuro. E permaneceu
no presente, agradecendo por tudo que já é, do jeito que já é, buscando seus aprendizados, se você tornar isso seu estilo de vida, não tem como não ter paz e ser feliz. Não tem como ser livre e ser feliz. Não tem como ser próspero, não ser próspero e ser muito feliz. Porque essa cilada do medo que a gente sabe que o nosso ego faz é fora da gratidão. Então eu já disse pra vocês algumas vezes que o ego ele não sobrevive no momento presente, né? Não sobrevive assim. Ele não domina a sua vida. Ele só sobrevive no medo, na escassez, no passado ou no futuro, com esses medos, com essas ansiedades. E quando você está conectado com a sua essência divina, que é quem você realmente é, você está em estado permanente de gratidão. Você não precisa ficar se esforçando para agradecer toda hora, mas a gente pode usar essa ferramenta para se conectar com a nossa essência. Esse estado de paz e total gratidão no momento presente, seja lá o que está acontecendo, é um estado de essência, não é um estado de ego, tá? E como é que eu sei se eu tô mais no ego, se eu tô mais na essência? Percebendo o meu bem-estar. Eu tô repetindo aqui algumas coisas importantes que eu considerei nos últimos 28 dias que eu trouxe pra vocês, porque são as lembranças mais importantes pra vocês. Hoje é o último dia, né, desse ciclo. Então, assim, como é que eu mantenho esse bem-estar? Como é que eu continuo fazendo esse trabalho que eu tô fazendo a partir de agora? Lembrando dessas coisas e vivendo essas coisas. Fazendo disso que a gente fez nesses 28 dias, literalmente um estilo de vida. É muito interessante que as pessoas acham... A maioria das pessoas esqueceu dessa sabedoria divina, né? Eu também tinha me esquecido um dia. Até que eu lembrei, a partir de experiências de dor, né? Eu encontrei mentores no meu caminho, encontrei livros, encontrei esse conhecimento e relembrei dessa verdade, com letra maiúscula. De que tudo que eu busco está dentro de mim. De que eu sou amparada o tempo todo, de que eu sou provida o tempo todo, de que eu sou importante, né? No sentido de a minha vida do jeito que é importante, do jeito que eu sou, as coisas do jeito que foram estavam corretas, não existe injustiça do ponto de vista não humano, mas do ponto de vista de uma visão do todo, né? De uma visão maior. Então, isso também é para vocês, né? O meu papel aqui com vocês é lembrar vocês dessas verdades, para que vocês ousem experimentar. Eu sei que quando eu falo essas coisas, talvez você tenha um lapso de lembrança, um lapso de bem-estar. Como se fosse assim, nossa, isso faz sentido, parece que eu já sabia disso, mas eu tinha esquecido. Ou talvez você reaja internamente achando tudo muito esquisito. Mas quando você experimenta, quando você entra na experiência, o seu corpo vai reagir com paz, com tranquilidade, com alegria, com sensação de eu estou em casa. E eu espero que vocês tenham acessado, que vocês todos tenham nesses últimos 28 dias realmente experimentado essa magia. A magia dessa lembrança. Percebam que não é nada que a gente precisa, de fato, aprender. É uma lembrança dessas verdades. Então, é muito mais sobre desaprender o que a gente aprendeu ao longo da nossa existência aqui, né? Nesse CPF específico aqui, eu como Ana Vidal e vocês aí como vocês. É muito mais sobre desaprender do que sobre aprender algo. É muito mais sobre derreter essas mentiras que contam sobre essa realidade, né? Do que sobre aprender algo novo. Parece que a gente está aprendendo algo novo, mas a gente está lembrando. Percebam como as crianças
ainda não aprenderam tudo que a gente está ensinando, que é um monte de distorção, né, sobre essa realidade aqui, competição, medo, escassez, tá? Elas vão sendo treinadas em escassez, elas vão sendo treinadas em medo, elas vão sendo treinadas em competição. E percebam que elas estão ali vivendo uma outra coisa enquanto elas não aprendem. E quantas vezes a gente, né, assim, a gente estando mais consciente agora, a gente também para de ensinar certas coisas para os nossos filhos, para os netos, para os sobrinhos ou para as crianças que vão passando. A gente tem tempo, né? Tá em tempo de não cometer esses erros que cometeram com a gente no maior amor do mundo, né? Porque as pessoas estão vivendo essa distorção do medo. É uma realidade onde o medo é o rei. O medo é o rei. O medo é a regra. O medo é a... Ó, eu experimentei muito. Foi incrível. Que bom. Quem ousou experimentar, fazer as práticas, agir de uma forma diferente, pensar de uma forma diferente sobre uma velha coisa, com certeza experimentou muita expansão, tá? E me contem aí as histórias de vocês, tá? Enquanto eu vou contando aqui, podem ir escrevendo, que eu vou adorar saber. Todo esse caos que às vezes a gente tá vendo no mundo, quem chegou aqui hoje tá pronto pra ouvir essas coisas que eu vou falar. Todo esse caos que a gente experimenta, né? Essa sensação de caos mesmo no mundo, é fruto dessa consciência de medo que está instalada nas pessoas. Então, quando a gente faz uma escolha de se abrir para sair desse medo, dessas mentiras, se você cria o seu mundo, se você cria a sua realidade a partir da sua percepção do mundo, né, do seu óculos pessoal, você enxerga o mundo de uma certa forma, como é que você pode ter medo de algo? E quando você se rende a essa verdade de que nós somos o tempo todos amparados, de que nós estamos seguros no mundo. Se você vai para essa consciência de segurança, se você trabalha essa ideia, essa mentalidade dentro de você, você vai vivenciar uma vida segura. Você só vai acreditar nisso que eu tô falando se você experimentar. Eu trabalhei muito essa crença, tá? Essa declaração na minha existência. Eu me sentia extremamente insegura no mundo. Então, eu me sentia sem estrutura, eu me sentia sem medo, como se nada tivesse me amparando, nem nada tivesse me protegendo. E eu realmente estivesse ali numa roleta russa eterna, 24 horas por dia. Quando a gente se sente assim, a gente se sente em estado de alerta o tempo todo, a gente não relaxa, a gente não experimenta, a gente não percebe as coisas maravilhosas que já tem. A gente, às vezes, tem uma necessidade de se anestesiar para relaxar, seja com drogas, álcool, comidas ou em relacionamentinhos rasos, né? Que aí, muitas vezes, a pessoa chama de amor e nem é. Né? Tipo, aquelas conexões que a gente chama aqui na imersão de pseudo-conexões. São conexões rasas que a gente dá uma importância imensa porque temporariamente dá uma preenchida naquele vazio que a gente sente. Essa estrutura é uma estrutura espiritual, que depois se torna uma estrutura física, tá? E tem um passarinho bem aqui do lado, cantando, pequenininho, filhotinho. Então, essa estrutura espiritual você pode construir a qualquer momento, né? Você pode... Quando eu digo espiritual, gente, não tem nada a ver com religião. Vocês sabem que eu não falo de nenhuma religião aqui. E se a religião for um caminho pra você, tá tudo bem. A gente não precisa de nada fora. A gente pode fazer isso dentro da gente. Mas em alguns momentos, isso pode ser que traga uma certa sensação de estrutura pra gente. Contanto que a gente tenha uma mente livre, né? Que a gente também não se torne escravo de outra pessoa, de outros dogmas, né? Que a sua
que a sua religião por trás da religião que você escolher, ou seja lá a prática que você escolher, seja o amor, seja a liberdade. Porque é isso que você busca. Quando você tá nessa ânsia de conseguir coisas, casa, carro, apartamento, namorado, né? Seja lá quais são seus desejos, dinheiro, coisas financeiras mesmo, você está em busca dessa liberdade, dessa sensação de liberdade. E eu quero te dizer que essa sensação de liberdade você pode criar dentro de você a qualquer momento. Agora mesmo. Agora mesmo você pode fechar os seus olhos e se colocar numa cena onde você é livre. Que cena é essa? Vamos lá. Fecha os seus olhos aí. Vai pra presença, respira. E se imagina numa cena onde você está vivendo coisas que remetem à sensação de liberdade. Pode ser uma viagem, pode ser uma coisa totalmente que parece não humana, como por exemplo um voo. Pode ser um abraço. Percebe qual é a imagem que aparece quando você pensa em liberdade. E pode até ser a imagem que está aparecendo para mim, que é um vazio total. Esse vazio é de uma liberdade sobre-humana, que é um nada. Porque do nada você pode construir qualquer coisa. Então, esse vazio na mente, parece que a gente quer preencher com coisas, né? Porque a nossa mente às vezes é muito barulhenta. Mas quando você consegue acessar esse vazio, e a gente consegue acessar esse vazio com presença, estando totalmente no nosso corpo aqui e agora. Um vazio. É tipo não pensar, não ter julgamentos sobre as coisas, não estar pensando no próximo minuto, na próxima hora, no próximo dia, no próximo mês. É pensando no agora, vivendo o agora. Percebe que imagens que vêm quando você se sente livre. Então percebe aí que a sensação de liberdade, ela pode ser acessada agora. E você pode reproduzir essa sensação de liberdade o tempo inteiro. É literalmente uma escolha. É uma escolha que parece impossível por causa das mentiras e das programações mentais que a gente tem, tá? Me conta, quem tá ao vivo aqui, ou se você tá assistindo a gravação, o que essa palavra liberdade, quando a gente fechou os olhos e trouxe, que imagem foi essa que apareceu? Qual é o símbolo que você tem associado aí à liberdade? Com brutal honestidade. Às vezes é dinheiro. Como eu falei, às vezes é uma viagem, às vezes é uma coisa... Pode ter vindo o que for, não tem erro, tá? Não tem certo e errado. É só pra você se dar conta. É que nem quando a gente faz uma associação com amor. A gente tá trabalhando isso aqui na imersão também, né? Perceber os nossos apegos, que é um grande impedimento a um abraço, uma viagem. Estava a boiar no mar. Olha só, que delícia, né? Essas imagens tão simples, né? Tão simples. Se a gente não tá vivendo, encontrando amigos, olha só como é que a gente pode acessar essa emoção com coisas que já estão no nosso acesso, sabe? Ana, ainda não posso viajar, tô com uma situação, não posso sair daqui. Que também é uma mentira. Tudo que a gente não pode é uma mentira, tá? Eu não posso, é mentira, não pode. A gente acha que não pode, né? Quando a gente acha que não pode algo, é porque a gente está olhando mais para as circunstâncias do que para o nosso poder de acessar a realidade que a gente quiser. Nosso poder de criação. Não é que a gente cria, né? A gente acessa uma determinada realidade. A gente escolhe. Imaginei um relacionamento incrível, mas sem aquele sentimento de apego emocional. É isso. Entendeu? Aí o que acontece? Se a gente acha que é aquele relacionamento, aquela viagem, ou aquele amigo, ou aquela experiência exata que vai dar aquilo pra gente, a gente tá botando todo o nosso poder e toda a nossa liberdade em algo externo. E aí a gente fica muito apegado. Quando essa coisa sai da nossa vida, se sair,
Ou quando está, a gente não consegue nem viver de tão apegado que a gente tá. Eu não sei se vocês já viveram isso, um relacionamento que você botou tanto num pedestal que quando você tava com a pessoa você não conseguia nem aproveitar direito. Porque você tava tão apegado, o que ia acontecer no dia seguinte, no mês seguinte, no que aquilo ia dar, que você não tava na presença de viver aquilo. Então, esse estado de não preocupação com o que vem depois é o estado de essência, é o estado de prosperidade. O que é uma... Já falei isso, vou repetir. O que é... Perceba aí, ó. Primeira coisa. Perceba que essa imagem, você imaginou um relacionamento, a outra imaginou uma viagem, a outra imaginou o mar. Eu quero que vocês também achem outras imagens que te tragam esse mesmo sentimento, tá? Só para provar para vocês que não é sobre aquela coisa, não é aquela coisa que te traz liberdade, não é aquilo ali é um símbolo que dentro da tua história você escolheu. É só isso. Então isso quer dizer que você não pode fazer a viagem, não pode ter o carro que te traz essa sensação, não pode ter o relacionamento, claro que pode, mas tira as coisas desse lugar de aquilo é o que me dá felicidade. Aquilo é o que me faz ser livre. É mentira. E tudo que você experimenta na sua vida está dentro de você. É você que cria esse sentimento. É você que acessa, é você que escolhe, tá? Então, essa, né, eu já falei várias vezes esse dia por causa daquela plaquinha lá de Bitipoca, que é sente a paz desse lugar. Que lugar? Torna esse lugar que te dá paz você mesma. Você mesma é esse lugar. Então você pode mexer no seu ambiente, você pode arrumar a sua casa, pode deixar a sua casa um lugar com mais paz, com menos bagunça, com menos objetos, com certeza. Perceba os apegos que você tem aos objetos que estão na sua casa. Uma casa bagunçada e caótica e com excesso de coisas é uma casa que está simbolizando. Qualquer pessoa que entenda um pouquinho mais vai olhar e vai ver o tanto de apegos que tem ali, né? Começa a exercitar esse desapego com objetos na sua casa. Começa a exercitar esse desapego de ter opiniões, de ter que estar certa sobre as coisas. Às vezes até de fazer menos escolhas bobas, sabe? De tá apegado a opiniões. Eu sei que às vezes a gente tá muito identificado, a gente nem sabe quem a gente tem medo desse vazio, né? Quem sou eu se eu não tiver essas coisas? A gente vai entrar num questionamento e numa sensação de vazio mesmo. Mas esse vazio, ele abre espaço para novas coisas na sua vida. O que as pessoas não sustentam é esse vazio, esse tempo do vazio. Esse tempo do vazio é muito importante. É um tempo onde a gente ainda não materializou a nova vida, a gente ainda não é totalmente a nova pessoa, né? A gente ainda não tem as novas coisas muitas vezes, mas a gente precisa limpar, a gente precisa abrir espaço. E é uma boa ideia que vocês possam abrir a casa de vocês e começar a abrir espaço na casa de vocês, sabe? Faça isso, olha pra sua casa e fala, cara, realmente tem coisa demais. E se tem coisas demais na minha casa, é porque tem coisas demais acumuladas dentro de mim. É correspondente, isso é uma lei universal. Como está em cima, como está embaixo. Como está dentro de mim, está fora de mim. Se meu ambiente é bagunçado e com muitos objetos desnecessários, que não têm utilidade, que acabam se tornando entulhos no meu caminho. Gente, façam um exercício de viver. Tem um livro maravilhoso chamado Essencialismo. Olha só, essencialismo. Essência. Essência é a nossa essência. E aí eu botei não sei se vocês tiraram as cartinhas que eu botei lá nos stories essa semana. Foi um exercício sistêmico, não foi só um oráculo, né? Foi você pensar numa questão e pegar aquela carta como uma resposta, um caminho de solução. Uma das cartas foi uma frase do Bert Hellinger, que era: o essencial é simples. Então, você pode perceber que quando você está na essência, as coisas são simples. Não tem nada mais maravilhoso do que um abraço de uma pessoa que você ama.
do que você estar, às vezes, em silêncio ao lado de uma pessoa que você ama. Você não precisa nem estar falando. A presença daquela pessoa. A oportunidade de ajudar. Olha lá, estou passando por isso agora. Casa pintando, tudo fora do lugar, e eu estava refletindo exatamente sobre isso que você está falando. Muita sincronicidade, exatamente. Você é a sua casa. Quando você olha para sua casa, você vai perceber padrões seus emocionais ali. Então, quando eu tinha a mente muito bagunçada, eu não conseguia manter meus ambientes organizados. Eu não conseguia. Eu arrumava e rapidamente aquilo já estava tudo desarrumado, porque dentro de mim eu era bagunçada. Então eu tinha coisas a mais que eu não precisava. Hoje em dia, gente, eu tô falando sério, eu não mantenho na minha casa um copo que eu não use. Eu não guardo coisas, eu não acumulo coisas, porque eu não acumulo coisas na vida. A minha casa mostra alguns padrões meus emocionais que eu ainda estou curando, tá? E eu percebo que tá lá. Eu falo, isso aqui ainda tá aqui. Beleza, tô me trabalhando, tô atenta. E eu vou agindo, vou me trabalhando naquilo ali, porque a minha casa me mostra. Eu sou tudo que existe no meu universo. Se você passa por situações de violência no seu universo, tem violência dentro de você. Tem um perdão. Às vezes tem uma questão ancestral, né? Isso a constelação mostra também. Se você passa por muitas situações onde você não é respeitada, tem um desrespeito dentro de você. Tem um autodesrespeito e talvez tenha um hábito de não respeitar as pessoas e não se respeitar. Não tem essa consciência do respeito. É só um estado de consciência. Então percebam o mundo. Se vocês entenderem essa lição aqui na magia, vocês já vão mudar a vida inteira de vocês. Que é essa autorresponsabilidade existencial. Você é o único responsável pela sua vida, obviamente na parceria com o divino, né? Existe esse plano divino para cada um de nós, mas pode saber que o plano divino nunca é sofrimento, né? Às vezes são lições que a gente vai aprender. Todas as semanas eu organizo sempre algum armário ou quarto, eu mando sempre algumas coisas pra fora. Eu também. Se você tem uma roupa parada, dá essa roupa, vende, faz o que você quiser. Não fica com coisas paradas. Coisa parada é energia parada na sua própria existência. Se tudo que tá fora de você é um reflexo do que está dentro de você, a sua aparência vai dizer muito sobre isso. Então, às vezes a gente tá com excesso de peso, por exemplo, tá? Porque a gente tem coisas paradas na nossa vida. A gente tem, às vezes é uma proteção, aquela gordura. Às vezes é um acúmulo, a gente acha que a gente precisa acumular, né? Uma sensação de que eu preciso acumular, senão eu não vou ter, né? Que é tipo, comer demais para não sentir fome. Às vezes vem de um padrão ancestral de escassez, às vezes vem de experiências que você passou na sua infância, né? E a gente fica vivendo aquilo no momento presente, né? O trauma. Nossa, me faltou aqui abundância de alimentos. Eu achei que eu passei por uma experiência de escassez na infância e aí eu levo esse medo pra minha vida. Então eu acumulo, eu como demais, eu tenho coisas demais. Observe o que a sua família faz igual a você. E observe também que existe uma maneira diferente de viver do que você aprendeu com a sua família e do que a sua família faz. Tá tudo bem você ser diferente da sua família, contanto que você não julgue eles, né? Não entra no julgamento, só observa. Se observa para se enxergar. A gente pode observar o outro e tudo que está no nosso mundo para se observar, não é para julgar. Observa as escolhas que você tinha feito. Há 40 dias eu emagreci 20 quilos após me desapegar de uma crença. Olha isso. Qual era a crença? Conta pra gente, Cíntia, porque pode ajudar outras pessoas. Eu também, na época que eu emagreci, que eu tinha um excesso de peso, não foi só... Gente, se fosse dieta, todo mundo fazia. É outra coisa, é algo dentro de você. Solta essas coisas. Solta o controle. Eu tenho pavor de guardar coisas, mas é impressionante quando eu não estou em uma boa fase e volto para essa condição de querer guardar as coisas. Exatamente, percebam isso.
guardar coisas demais, ter coisas demais, comprar coisas demais, acumular coisas inúteis. E aí você pode, nossa, mas isso não é inútil, eu adoro isso. Mas, por exemplo, o fato de você adorar uma coisa não significa que você precisa ter 100 daquelas coisas. É que nem uma fotografia, que antigamente a gente imprimia, né? Beleza, Ana, eu adoro ter uma fotografia aqui da minha família. Eu tenho porta-retrato na minha casa. Mas eu não preciso ter 100 fotos das pessoas que eu amo. Eu posso ter uma num porta-retrato. Na verdade, eu precisava nem ter nenhuma, se eu quisesse. Porque tudo que eu vivi e sinto por eles, que é eterno. Como é que a gente faz essa conta? A gente tá aqui no universo material, então a gente tem coisas materiais, né? Tá tudo bem, a gente pode ter tudo que a gente quer material, tá? Tudo. A gente pode viver essa experiência tendo tudo que a gente quer. Ou a gente só não pode se apegar às coisas. Então a gente pode ter o carro que a gente quer, mas sem apego. Qual é a sensação do apego? Isso não significa nada sobre mim. Eu não preciso disso pra ser feliz. Um relacionamento também, mesmo essa pessoa que você ama aí, do seu lado. Você tem que olhar pra essa pessoa. Existe um apego saudável entre um casal, tá? O que é o apego saudável? Eu amo e eu escolho essa pessoa, dentre 8 bilhões de pessoas que existem no planeta Terra, né? E eu sinto que a minha vida fica até melhor com ela, mas eu não posso ter uma dependência, tipo assim, eu vou morrer se essa pessoa morrer, eu vou morrer se a gente se separar, porque você cria um campo de ansiedade, né? É você cuidar como quem valoriza, por exemplo. Eu cuido da minha casa como quem ama a própria casa. Nossa, eu amo minha casa, mas sua casa é toda encalacrada, então você não ama, porque amor é uma ação. Eu me amo, mas o meu corpo físico não está bem tratado por mim, então não me amo tanto assim. Tá incongruente. Começa a ter congruência nas coisas. Começa a trazer... Isso é um estado de paz também, tá? E de sabedoria. A gente falar coisas que combinam com as nossas ações. Observa as tuas ações. O que você diz que ama, você trata bem? Como você trata as coisas e as pessoas que você diz que ama? E você mesmo? Como é uma pessoa? Como se trata uma pessoa que se ama? Às vezes a gente não sabe. Às vezes a gente precisa aprender. Às vezes a gente precisa observar. Ah, uma pessoa que se ama faz isso, isso e isso. Olha lá, eu não sabia. Um dia eu também não sabia, tá? Ninguém me ensinou. Deixa eu ver a criança da Cíntia aqui, que ela desapegou de 20 quilos. A criança de que eu tinha que ficar colada numa pessoa que pra mim tinha figura materna. Tirei a responsabilidade dela de me dar carinho e agora estou me dando carinho. Ela emagreceu 20 quilos. Em 40 dias, eu acho que foi isso. Só liberando isso, gente. Vocês têm noção? Tipo assim, eu não vou mais ficar na espera de receber isso dessa pessoa. Eu vou me dar isso que eu tanto tô há milhões de anos pedindo pra essa pessoa. Ela emagreceu 20 quilos. É isso que eu tô falando. Se tem excesso no corpo, tem um excesso energético. Libera essas coisas. E nem era o namorado, era uma pseudo-mãe. Isso é muito real. Vou levar fotos. Leva fotos, porque você vai chegar muito mais magra, inclusive, lá quando você tiver. Porque se você tá aqui se trabalhando e já está no campo do retiro, porque já tá matriculada. Não sei se vocês entendem isso, mas a gente, quando faz uma escolha, a gente já entra no campo daquele trabalho, tá? Tipo assim, a pessoa marcou a constelação, tá marcado, tá agendada, realmente fez a inscrição, porque não é um talvez, é uma escolha, né? Aquele campo começa a atuar na gente. É super comum, a pessoa marca uma constelação para daqui a 2 semanas e coisas começam a acontecer na vida da pessoa. A pessoa chega e fala, nossa, aconteceu isso, já tá no campo daquele trabalho, tá? Nesse campo invisível não existe muito passado, presente e futuro. Já está acontecendo, né? Então, é muito bonito. E aí a gente escuta essas histórias aqui pra refletir. Escute as histórias e fala assim, legal. Então, onde na minha vida eu tô acumulando? Eu não tô soltando, eu tô com excessos. Porque se eu tô com excesso de peso, talvez tenha coisas aqui que eu preciso soltar, né? Às vezes é soltar isso, a forma de viver. Cara, às vezes tem um ponto de vista que você nem percebe, porque tudo que você pensa sobre o mundo, sobre as pessoas, sobre uma maneira correta de viver, não são verdades.
São crenças, são pontos de vista e podem ser mudados a qualquer momento. Talvez em outros tempos tenha feito sentido que você precisava manter certos objetos na sua casa porque você sentia que você não podia ocupar aquele espaço, né? Que você tinha que ocupar tendo muita coisa sua dentro da sua casa e as outras pessoas da família não tem nem espaço nem para passar. Por causa de uma dor. Mas quando você para de viver a partir dos seus traumas e dores e começa a viver a partir da sua essência, você vai indo pro essencial. E talvez algo que tenha feito muito sentido durante muitas décadas, inclusive, ou durante muitos anos, não faça mais sentido. Ontem a gente viveu essa consciência aqui também na imersão. Teve uma hora que a gente estava falando dos apegos, e aí uma das meninas falou, eu acho que eu tenho esse apego tal, essa história tal, não. Aí eu olhei pra ela e falei, será que você ainda tem isso? Eu tô achando que no dia que você chegar lá pra viver essa situação aí, que vai ser em breve, era uma história com filhos. Um passo lá de maturidade do filho que ela achava que ia ser difícil. Eu falei, cara, sinceramente, eu acho que você nem é mais isso. Você tá ainda na história de que talvez, e já foi. Você não é mais isso. Então talvez você ache que, né, vai doer, tal. E assim, cara, vocês têm que experimentar a sensação de não ter razão, de não ter opinião, de às vezes chegar e falar assim, não quero mais ter opinião sobre isso. Que delícia não brigar o tempo todo. Não brigar com a vida, não brigar com as pessoas. Brigar com as pessoas, o universo é simbólico. Quando a gente briga muito com as pessoas, a gente está brigando muito com a vida. Então é bom demais, é um estado de paz absoluto. E muitas vezes a gente acha que aquilo ali é paz demais porque a gente tem vício emocional em confusão, né? Em resolver problemas. Tem gente que quando tá fora da essência, quando a gente tá muito no ego, ou o que é estar muito na essência? Não tá vivendo uma vida ali guiada pelo sagrado, pela essa parte sua que é o seu sagrado divino, tá? Sua essência. Não o seu ego, não só o seu corpo, não só os seus desejos, mas algo maior, algo que tem por trás, que é o que você realmente veio fazer aqui. Então, quando você vai para esse lugar, às vezes, você sente... Vai ser uma sensação esquisita. Deixa eu dar um exemplo. Quando você vive muito em extremos, né, que é um sintoma de desequilíbrio emocional, como eu antigamente falava pra vocês, nossa, sou muito intensa, porque eu sou muito intensa. E eu achava aquilo a coisa mais normal do mundo e vivia naqueles extremos, né, uma alegria, muita alegria, ou muito na merda. Eu vivia nessas polaridades, eu não vivia nesse caminho do meio, que é um lugar mais tranquilo. Eu, quando comecei a viver assim, mais por esse caminho do meio, eu não reconhecia a minha felicidade. Eu não percebia quando eu tava feliz. Porque eu só percebia quando eu tava feliz, quando eu tava tipo... Então, quando eu tava ali mais numa felicidade constante e tranquila, eu nem reconhecia a minha felicidade. Eu falava, mas será que eu tô feliz? Que esquisito isso aqui. Então foi um novo lugar que eu ocupei no mundo mesmo. Eu tive que aprender a perceber a felicidade da constância, por exemplo. Da constância emocional. De ficar mais tranquila em geral. De não estabilizar, de não resolver as coisas com sentimento de injustiça, como eu aprendi a vida inteira, que eu precisava resolver e ter muita opinião, né? E colocar... Não precisa ser assim. Pode ser com paz e tranquilidade. A vida, entendeu? Você não precisa se defender o tempo todo. Isso é uma memória de um tempo que talvez não esteja, nem esteja mais existindo. Talvez você precisou ter essa atitude em momentos da sua vida para sobreviver e não precisa mais. Isso é o passado. Talvez nesse momento já esteja tudo mais tranquilo. Você não precisa ficar se defendendo. Você pode sair desse estado de sobrevivência, de alerta.
24 horas por dia. Né? Se entrar nessa permissão de mais paz, que é o fluir, que é o nome do meu retiro. Quem não sabe do que eu estou falando, gente, estou cheia de gente para responder sobre o retiro. Eu não sumi, eu simplesmente não tive tempo de sentar e fazer isso ainda, tá? Então, quem está esperando informação sobre o retiro, e são poucas vagas mesmo, eu vou pela ordem de quem pediu. Calma que eu vou dar todas as informações e daqui a pouco a gente tá junto, tá? Não deu tempo e não sei se vai dar tempo hoje de fazer isso, porque eu vou sair daqui e vou entrar na imersão, aqui mesmo, nessa mesma casa, nesse mesmo bate-local, tá? E acabo, nem sei que horas, não tem hora pra acabar hoje. Então, lembrem-se da magia, lembrem-se de tudo isso que a gente falou, né? Tornem o autoconhecimento um hábito. Não tem nada mais importante pra você fazer na existência do que se conhecer. Lembra, cuidado para não virar um viciado em cura, que só fica no mundo do espiritual e esquece da matéria. Essa é uma cilada bem comum no mundo do autoconhecimento. Fica muito aqui e não age. Não. Se você está começando a sua jornada da expansão, ou se você já está há muito tempo, seja lá qual seja o seu degrau, faz uma coisa que vai fazer toda a diferença na sua vida. Pega tudo que você aprende e que faz sentido pra você, né? Ou às vezes até o que não faz, mas que você pode experimentar, e leva pra experiência e pratica. Tipo, cara, a Ana falou isso agora pra eu dar uma olhada na minha casa e já tirar algumas coisas. Vai lá e faz isso, cara. Experimenta fazer isso que eu tô te propondo. Tira 100 coisas da sua casa, tira 5, tira 10, tira 100. Sai do controle disso. Sabe, fala assim, porra, eu vou virar uma pessoa diferente. Se eu quero ser uma pessoa mais leve, eu vou tornar meu ambiente mais leve também. Eu vou começar a ter coragem de mexer. Eu não preciso explicar pra ninguém, eu vou lá e faço. Se alguém perguntar, eu falo, tô querendo que a casa fique mais, né, mais livre, mais iluminada. Eu estou querendo que a minha casa fique mais livre, mais iluminada. Qual é o balãozinho interno que você não precisa explicar? Eu estou querendo ser mais livre e iluminada. Eu tô querendo a casa com menos acúmulos. Eu estou querendo viver uma vida com menos acúmulos. Nossa, Ana, a vida anda meio pesada, ando com umas dores nas costas. Esvazia essas suas bagagens emocionais. E faz um movimento no físico que vai te ajudar a também liberar dentro de você. É igual, fora e dentro é igual. Pode começar umas coisas no físico enquanto você faz aqui as coisas. Ou às vezes você sente um impulso de fazer no físico porque você tá liberando bagagem emocional, dívida emocional, tretas emocionais, e aí você sente vontade de mexer nas coisas físicas e trava. E trava no apego. Solta. Solta as coisas. Solta tudo. Flui. Pensa que você é uma folhinha num rio. Vambora, deixa ir, deixa a vida te levar para esse lugar de mais fluidez. Se você chegou até aqui, hoje é o último dia da magia, você ficou 28 dias aqui, tem gente que tá todo dia comigo. Você tem um desejo de fluir. E fluir é a sua verdadeira natureza. Não é algo diferente. Você vai parecer muito diferente da maioria. Quando você não entra na competição, quando você sai desse mundo das ilusões e você relembra da sua verdadeira essência, você começa a viver a partir dela, você realmente vira uma pessoa esquisita aos olhos da maioria, porque você não entra mais em competição, você não tá mais no controle, você sabe como resolver as coisas e não é no esforço, você não fica preocupada quando a maioria tá preocupada. Vou dar um exemplo. A cachorrinha da minha mãe tá morrendo, né? Tá num processo de morte mesmo. E a cachorra da minha mãe é tipo minha cachorra também, tá? Minha mãe diz que ela é minha irmã, minha mãe é a mãe. E por aí vai. É um amor profundo que a gente tem por ela. E aí, isso fez algumas coisas, né? Eu atrasar envio do material aqui da cliente, da imersão. Aí ela mandou um áudio super fofo, né? Ela é um amor também. Deve estar escutando a live, porque ela fez outra magia, todas as magias, e veio através da magia pra imersão. Ana, um beijo. Quando você estiver escutando. Aí ela mandou um áudio super fofo, falando assim,
desculpa, eu sei que esse é um momento muito difícil, né? Eu passei por isso, não. Super fofa. E eu lembro que eu pensei assim, não é muito difícil. Não é muito difícil. Não precisa ser difícil porque é a morte. Não precisa ser difícil porque é o fim de um ciclo previsto. Nem sempre lidar com a morte é difícil se você entende a natureza da realidade fora dos paradigmas materialistas. Se você vive a partir do paradigma materialista, você acha que isso aqui é o fim e realmente acabou, aí fica difícil. Mas se você entende o mundo de uma outra forma, não é difícil. Você não fica no sentimento de que injusto, essa cachorra tá sofrendo muito. Não, é tipo, cara, dá uma tristeza porque ela está sofrendo. É um sentimento de tristeza, mas não é um sentimento de revolta. E sentir tristeza é normal. É do ser humano. Mas sabendo que tá tudo bem, ciclos se encerram. Eu também vou morrer, você também vai morrer. As pessoas que a gente ama vão morrer. É o que é. Você que topou vir pra cá. Você só esqueceu as regras do jogo. Mas agora você tá lembrando. E aos poucos você vai lembrar cada vez mais se você escolher. Eu quero lembrar as regras desse jogo pra poder viver em paz esse jogo. O jogo da vida. Na Terra. E a gente pode sim viver o que a gente chama de uma nova Terra. Não é nenhuma fantasia. Não é mudar nada fora. É mudar tudo dentro. A tal da transição da Terra, a quinta dimensão, é um estado de consciência. Muitos já vivem na quinta dimensão. Aqui na terceira dimensão. É um estado de consciência. É uma escolha. Então, se você quer viver nesse estado de consciência de quinta dimensão, você pode escolher. Eu quero lembrar. Me mostra, universo. Eu vou agradecer. Eu vou experimentar. Esse estado de gratidão. Você já está se conectando com essa outra maneira de viver nesse mundo, nessa nova terra aqui, que é um estado de consciência. Já dizia nosso amigão preferido, Jesus Cristo, o reino dos céus está dentro de você. Isso que você tanto busca está dentro de você. Já existe, já é real. É uma escolha enxergar o mundo dessa forma. Porque você pode viver essa experiência temporariamente humana enxergando o mundo do paradigma materialista. Não tem problema nenhum, você pode. Só que é um mundo de esforço, de luta, né? De mais sofrimento. E se você vai fazendo essas liberações, vai trabalhando no seu mundo interno, não só do jeito que eu estou propondo e trazendo consciência. Tem 1000 outros jeitos de você viver, tá? Isso não é o único caminho, a verdade. Quando eu falo a verdade com letra maiúscula, eu não estou dizendo que o que eu falo é a única verdade ou a melhor verdade. Existem várias outras formas de você acessar isso, tá? Não sou dona de nenhuma verdade. Nem quero ser, Deus me livre de ser. Eu estou só sendo uma mensageira aqui pra vocês, tá? Então, dessa possibilidade de viver com mais paz, com mais amor, com menos apego. É uma escolha. Nossa, Ana, eu sou muito apegada. Então escolha, a partir de agora eu sou desapegada. E aí você vai começar a passar por situações para exercitar o desapego. É assim que acontece. Ninguém fala assim, nossa, Deus, eu quero ser mais corajosa. Aí do nada fica corajosa. Às vezes é assim, pode acontecer esse download, tá? Se você for capaz de acreditar. Mas na maioria das vezes o que vai acontecer é que você vai começar a passar por situações onde você precisa ser corajoso ou corajosa e reagir de forma diferente e experimentar a fluidez da resolução daquilo. A mentira que era o seu medo. E aí você se torna uma pessoa mais corajosa. Então você se torna algo vivendo algo. A gente não quebra padrão, a gente não muda só conversando. Por isso que a maioria das terapias não funciona. Porque as pessoas ficam na conversa 500 anos. Não adianta nada. Ou adianta muito pouco. Você precisa ir para a experiência.
Você precisa ir para a experiência. Você precisa ousar agir diferente. Você precisa ousar se tornar. Escolhe e vai. Vai com medo. Vai sem certeza. E aí você se torna. E aí você olha pra trás e fala, cara, nem foi tão difícil assim. Nem foi aquilo tudo que eu achei que fosse ser. Nossa, a vida me entregou algo muito melhor. A vida me surpreendeu. É uma escolha. É um estado de consciência. Esse estado de medo e ansiedade. Você pode fazer novas escolhas. E se você quiser uma ajudinha extra, venha para o meu retiro em Búzios também. Não é aqui, mas é aqui, nessa cidade que eu amo. De 19 a 22 de junho. Quinta a domingo. Entramos às 15 horas na quinta, saímos às 15 horas no domingo. Retiro Fluir. Para aprender a fluir. Lá a gente vai falar sobre isso, mas a gente vai vivenciar. Olha, meu beija-flor até apareceu aqui. É meu pet, gente. Meu beija-flor. Todos os beija-flores do mundo são meus pets. Então, mas eles são livres. Eles vêm quando eles querem e vão embora quando eles querem. Eu não quero ser livre porque eu prenderia um pet. Tudo que eu quero, eu também trato, né? O outro da forma que eu quero ser tratado. Essa é uma lei universal. Nossa, passou uma moto aqui super barulhenta. Deixa eu esperar ela passar. E aí, venha pro meu retiro se quiser mais informações. Não acha que não é pra você, um retiro, nossa, é longe, não posso. Não, sai dessas mentiras e me pergunta. Quanto é? Como que eu faço pra chegar? O que vai acontecer lá? Tá? É pra você se você tem um desejo no seu coração. Então, muito obrigada. Estamos aqui encerrando oficialmente o ciclo A Magia, o terceiro ciclo, A Magia 2025. Com muita gratidão. Com muita gratidão de poder ter sido canal para trazer consciência para vocês. Ter sido só uma mensageira do que vocês pediram em oração, nas experiências indesejadas. Vocês pediram respostas. E eu sou muito grata por ter sido uma mensageira de talvez algumas respostas. Que vocês usem essas respostas para serem mais livres e felizes cada vez mais. Sim, gente, o exercício eu já falei, mas eu vou fazer uma revisão ainda. O exercício é... Lembre-se da magia, né? Que é... Começa com enumere suas bênçãos. Vocês já sabem o que é. Lembre-se da magia ao contar as bênçãos do dia anterior e colocá-la no papel. Eu contei, expliquei tudo no começo, porque teve gente que se atrasou. Eu expliquei tudinho, passo a passo, tá? Então volta lá no começo. Quais foram as coisas boas que aconteceram no dia de ontem? Aí você vai lembrando, você pode escrever e fica fazendo isso sempre. É tipo, acorda e faz, tá? Eu gosto de fazer isso às vezes à noite também, mas o exercício aqui é fazer de manhã. Então faz só hoje, agora, acabou, vai lá e faz. Enumere suas bênçãos e faz. Que coisas maravilhosas aconteceram ontem? Se dê conta do que aconteceu. E faz o review meio de manhã, à tarde, à noite, tá? É isso. Repassa o dia na sua mente até ter certeza que você lembrou de tudo. E à medida que lembra de cada uma delas, obrigado, obrigado, obrigado. Depois, você pode continuar sempre fazendo, ou na sua mente, ou escrevendo. É uma prática... Parece o Enumere Suas Bênçãos, é bem parecido. É porque o Enumere Suas Bênçãos não são sobre coisas que aconteceram, são bênçãos no geral. Eu sou grata pela minha visão, porque eu adoro ver o mundo é lindo. Sei lá. Enumere Suas Bênçãos é isso. E esse é... as coisas que aconteceram no dia anterior, tá? E antes de dormir, pedra mágica. Pode se tornar um hábito eterno. Você pode para sempre fazer essas coisas. Se te fizeram bem, se fizeram sentido para você. Estou muito aproximada por mim e pelas bênçãos do universo maravilhoso. Ana, obrigada. Obrigada também pela companhia de vocês aqui. E por escolherem relembrar. Tá? Eu amei esse exercício.
falar com a galera que chegou, não sei nem se ainda estão aqui. Assistam, tá? Vai lá pro feed agora. Quem quiser vir, vem. Deixa eu ver se eu vou inventar mais alguma coisa. Se vocês... Ai, Ana, eu queria muito que a gente continuasse alguns dias de live juntos. Não, vai lá no meu direct e me conta, porque eu só sei quando vocês me contam, tá? Talvez vocês estejam plenamente satisfeitos com esses 28 dias. Talvez vocês querem que eu invente alguma outra coisa. Teve uma pessoa que me deu uma ideia. Faz uma assinatura, né? E bota as pessoas lá dentro. Faz a live, faz uma assinatura. De repente eu faço isso, mas hoje eu não consigo pensar. Hoje eu vou estar totalmente dedicada aqui às minhas... amo vocês também. Gratidão. Invente mais coisa. Vocês podem me contar lá no direct como você gostaria, né? Nossa, Ana, eu adoraria que você me ajudasse em tal coisa. Minha maior dificuldade foi tal. Eu melhorei isso, mas assim, eu gostaria da sua ajuda em tal coisa, porque de repente eu acesso aqui alguma forma, tá? Conta lá no meu direct, vai todo mundo pro meu direct me contar. Invente mais coisas, essas últimas palavras parece que foram pra mim. Gratidão, cheguei tarde hoje, mas vou assistir já, sim, eu vou postar lá. Assista, que hoje foi bem lindo, Juliano, você vai gostar. Foi um campo de muito amor, porque a gente tá num campo de muito amor aqui, nesse trabalho que eu tô fazendo, então vocês estão recebendo com certeza. Super invente, então super vou inventar. Mas vão lá me contar, nossa, eu gostaria que você trouxesse mais consciência sobre isso, parará, tá? É mais legal um pouquinho todo dia, é mais legal fazer um workshop num sábado inteiro pra gente aprofundar, né? Também é legal. Ou fazer sempre essas lives todo dia. Me conta lá, se tudo fosse possível, o que você gostaria de mim? É isso. Portugal te espera. Me organiza essa minha ida pra Portugal que eu tô indo. Beijo, gente. Muito obrigada. A gente se vê lá no direct. Eu quero os feedbacks de vocês. Já invento mais uma coisa, tá? Muito obrigada por esses 28 dias.